Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo dessa sequência sobre a história da igreja. E nesse vídeo aqui vocês vão saber sobre a discussão sobre o uso de ícones e imagens durante a história da igreja, né? Que foi um período importante, né? Que é o período da iconoclastia, né? Então você vai conhecer os principais críticos e apoiadores em relação aos ícones dentro da história da igreja. E lembrando pessoal, vou fazer esse alerta que era para eu ter feito já nos primeiros vídeos e eu fui esquecendo. Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, né, esse aqui é o primeiro que você está assistindo, mas ele é de uma série sobre a história da igreja, então eu recomendo e falo para você assistir desde o início, que tem uma playlist no canal sobre a história da igreja, né, a igreja primitiva mais a história da igreja, então lá você vai acompanhar desde o primeiro vídeo, e é importante você acompanhar desde o primeiro vídeo, para você entendendo a discussão a respeito dessa história da igreja e todos os principais acontecimentos, porque uma coisa está ligada à outra. Então você tem que ver todos os vídeos, que é importante. Não veja só esse aqui. Então você já sabe, para me ajudar, deixa o like no vídeo, deixa a sua inscrição no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas. E bora para mais esse vídeo. Então vamos ver sobre as críticas e defesas sobre a iconoclastia, né? A crítica ao desejo de imagens, que é a devoção a imagens, né? E ícones na Igreja Católica Romana, ao longo da história, teve defensores notáveis, incluindo bispos, pais da igreja e outros líderes religiosos. Essa crítica, muitas vezes, esteve relacionada à preocupação com a idolatria e à denúncia da obrigação de não fazer imagens de Deus. Nem imagens de Deus, né, do próprio Deus, e nada que relacionasse a isso, né? Ou também tirasse de Deus a adoração, né? Aqui estão alguns líderes e momentos notáveis em que essa crítica ocorreu. Tertuliano, que é um importante pai da igreja, que é do ano 155 a 240. Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, foi crítico da inspiração de ícones e imagens na esperança cristã. Ele argumentou que a veneração de imagens era uma forma de idolatria e deveria ser tolerada, e não deveria ser tolerada. Concílio de Elvira, em 305. O Concílio de Elvira, um dos primeiros concílios da igreja, emitiu um decreto proibindo a criação de imagens nas igrejas. Isso reflete uma preocupação precoce com a idolatria associada à motivação de imagens. Então vocês estão vendo que essa discussão já é bem antiga. Imperador Leão III, que é do ano 685 a 741. O imperador bizantino Leão III emitiu editos contra a veneração de ícones, desencadeando a controvérsia iconoclasta, que foi o que eu falei, né, a iconoclastia, no Império Bizantino. Ele e seus seguidores acreditavam, né, que o entusiasmo de ícones era uma forma de idolatria e, portanto, proibiram sua exibição nas igrejas. A questão é o seguinte, pessoal, naquele tempo, nesse período aqui, e já antes, existia uma ideia de que eles deveriam evangelizar os pagãos e cristianizar os pagãos e ensinar o povo, né, que na visão deles era do clero, na visão do clero o pessoal era muito ignorante para entender as coisas, então para entender eles usavam símbolos e imagens para isso, para explicar a Bíblia, eventos e evangelizar também os povos, né? Então esse era mais ou menos a ideia dessa questão de imagens e ícones, lá naquele tempo. João Damasceno, que é do ano 676 a 749. João Damasceno, também conhecido como São João de Damasco, defendeu a veneração de ícones e escreveu tratado em defesa da prática. Suas obras se desenvolveram para o estabelecimento da ortodoxia cristã oriental em relação à veneração de ícones. Concílio de Nicéia II, 787. Ele é de 787, né? Esse concílio. Este concílio ecumênico da Igreja Ortodoxa Oriental reafirmou a prática da veneração de ícones, estabelecendo princípios teológicos para sua facilidade. Isso marcou uma vitória para aqueles que apoiaram a motivação dos ícones. Que aí foi uma decisão deles lá, mas não é uma coisa que todos abraçaram, né? Todas as igrejas, todos os bispos, todos os teólogos e todas as correntes teológicas, né? Até os nossos dias. A Reforma Protestante, século XVI. Durante a Reforma Protestante, líderes como Martinho Lutero e João Calvino também criticaram o impulso de imagens e ícones. Isso levou a uma remoção significativa de imagens das roupas reformadas. Isso aqui foi um dos pontos importantes em que deu força, né, à Reforma Protestante. Foi uma das motivações, né, mas não era a única, né, existiam vários outros fatores e a gente vai chegar até lá e vocês vão entender. É importante observar que as visões sobre a fantasia de imagens
variaram ao longo da história e dentro das variações das várias tradições cristãs. Enquanto alguns líderes e conselheiros defendem a veneração de ícones como uma parte legítima da tradição cristã, que envolve essa questão de ensinamento, fazer o povo ligar a fé dele a símbolos cristãos, né? Outros viam isso como uma violação do mandamento do não fazer imagens e adorar outros deuses além de Deus. Essa controvérsia continua ao longo dos séculos e moldou as práticas religiosas em diferentes ramos do cristianismo. Agora vamos ver sobre a cristianização dos pagãos. Após a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano no século IV, ocorreram mudanças significativas na relação entre as religiões católicas e o Estado romano. Aqui estão alguns aspectos dessa relação. Tolerância religiosa. O Império Romano, sob o governo de Constantino e seus sucessores, modificou uma política de tolerância religiosa. Isso permitiu que as religiões pagãs continuassem a existir e fossem praticadas em grande parte do Império. Os templos e práticas religiosas foram, em grande parte, preservados. Decadência das práticas pagãs. Embora a tolerância religiosa fosse uma política oficial, o cristianismo gradualmente ganhou influência e apoio, levando à decadência das práticas religiosas pagãs. Muitos romanos, incluindo as elites, converteram-se ao cristianismo, enquanto as antigas tradições religiosas pacíficas perderam adeptos. Porque, vamos dizer assim, foi uma conversão, houve conversões sim, claro, mas também houve uma conversão forçada, em que, como os líderes daquele país, daquele governo, né, os governantes, quando eles se convertiam, automaticamente o povo tinha que se converter, tinha que abandonar os seus ídolos e as suas religiões paganizadas, né, pagãs. Então, automaticamente o povo se convertia de forma forçada, né? Mas claro que sempre houve conversões desde o início da igreja, passando ao longo dos séculos até os nossos dias, né? Mas o que não quer dizer que todos aderiram de forma genuína. Leis antipagãs. Sob o reinado de imperadores posteriores, como Teodósio I, foram promulgadas leis que restringiam ainda mais as práticas pacíficas. Os templos foram fechados e as práticas religiosas não cristãs foram proibidas em alguns lugares. Então eles até, em certo momento, toleravam aquelas práticas religiosas pacíficas, né? Aquelas que não eram muito agressivas à fé cristã, segundo a visão deles, né? Dos que estavam agora colocando a religião cristã como oficial, o pessoal do governo, do império. Mas chegou um momento que eles começaram a proibir até isso. Então o pessoal aí sim, cada vez mais de forma forçada, aqueles que ainda não tinham se convertido, agora de forma forçada teriam que aderir. Fim dos Jogos Olímpicos Antigos. Os Jogos Olímpicos Antigos, um evento profundamente enraizado na religião grega antiga, foram encerrados pelo imperador Teodósio I em 393 d.C., como parte de sua política de promoção do cristianismo e repressão das tradições pagãs. Sincretismo religioso. Aqui é uma parte interessante você entender. Em alguns casos, houve demonstração de sincretismo religioso, com a incorporação de elementos das religiões pagãs nas práticas cristãs, na esperança de facilitar a conversão dos pacíficos. E esse aqui, pessoal, é um dos grandes pontos de crítica em relação ao período lá que o Império Romano oficializou o cristianismo como religião oficial do Império, porque eles cristianizaram festas pagãs, tradições pagãs, incorporando elas para que ficasse mais fácil o pessoal aderir à fé cristã. Então isso faz parte do que eu falei, da conversão forçada, a conversão legalista, não foi uma conversão genuína, que tem a ver com o trabalho do Espírito Santo no coração do ser humano, mas sim uma conversão cultural, por causa do império que agora tem essa religião como oficial, que é a cristã, que antes eles perseguiam e agora são praticantes dela. Persistência de tradições. Apesar das mudanças e da diminuição das práticas pagãs, algumas tradições e pagantes persistiram em certas áreas do império por um tempo. Inclusive, pessoal, deixa eu voltar à questão do sincretismo religioso, que é uma coisa que eu deixei de falar. É por isso que tem muitas festas hoje em dia que elas têm origem pagãs, e mesmo assim são celebradas com a roupagem cristã. E na verdade não tem nada de cristã, são pagãs. Então não são nem cristãs e na verdade têm origem pagãs. Então muitas das coisas que hoje a gente quando entender esse histórico, a gente sabe por que tem muitas festas de hoje em dia não são exatamente cristãs, mas são tratadas como cristãs, por causa desse período aqui. Declínio do paganismo. Ao longo dos séculos, o cristianismo se consolidou como uma religião dominante no Império Romano e além. O paganismo, em suas várias formas, entrou em declínio
e foi gradualmente suprimido. É importante notar que a relação entre o cristianismo e as religiões católicas não era transparente em todo o Império Romano. Variações regionais e mudanças ao longo do tempo marcaram essa complexa transição religiosa. No entanto, a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império teve um impacto profundo nas práticas e opiniões religiosas no mundo romano. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje sobre essa cristianização dos pagãos e também sobre o período da iconoclastia. E aqui eu quero deixar um alerta importante, pessoal. Não é porque eu falei que houve, sim, no sentido geral, né, que todos teriam que aderir à religião agora, que é a religião oficial do Império, que era o cristianismo, que quer dizer que todos foram aderiram do mesmo jeito. Não. Teve os que foram aderindo de forma forçada, de forma, vamos dizer assim, de forma adaptável, né, como aquela questão de sincretismo religioso, mas também a verdade é que o cristianismo, no início, ele sempre foi combatido pelo Império Romano de forma brutal, né? Tá aí a história dos mártires para mostrar isso, né? Então, o cristianismo sofreu muito pelo Império Romano, as mãos do Império Romano. E o Império Romano não conseguiu destruir a fé cristã. Ele não conseguiu, ele tentou, mas não conseguiu. Não foi por falta de tentativas. Então, mas por que não destruiu? Porque quem está por trás da obra missionária, da alcance das pessoas, da evangelização, da conversão de almas, é o Espírito Santo, por meio da igreja. Então, os cristãos são testemunhas de Cristo nessa terra e o Espírito Santo nos usa nessa propagação do Evangelho. Então, não tem como destruir essa obra porque é uma obra de Deus. E chegou ao ponto do Império Romano ser alcançado quase que na sua plenitude pelos governantes e pessoas próximas que tinham influência e poder, que chegou o momento que o Império Romano só aderiu ao óbvio, de que era a religião mais forte. E aderiu e oficializou. Então, aí sim, a partir daí, teve as distorções que foi as adesões forçadas e o sincretismo religioso, que aí é as coisas erradas que aconteceram nesse meio tempo. Mas o que não quer dizer que não era uma consequência natural que de qualquer forma, sendo oficializado ou não, o cristianismo ia ganhar o Império Romano como um todo e todas as extensões de reinos que estavam debaixo do Império Romano. Isso era uma coisa natural, ia acontecer de qualquer forma. Tanto que eu vou nos próximos vídeos vou mostrar para vocês a questão da conversão dos nórdicos, dos vikings, e ao longo dos séculos e outros povos, até chegar na Reforma Protestante e depois da Reforma Protestante. O poder do Evangelho é forte e é poderoso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição se você não for inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o comentário também para saber o que você achou e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.